Olá, você estava com saudades, você em nosso canal, para mais um episódio inédito no Aqui Pode. Inédito porque, pela primeira vez, a gente vai contar essa história, vai conversar com o nosso convidado e, obviamente, falar um pouco da sua trajetória, da sua vida e o que o futuro possa esperar pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos do nosso convidado. No oferecimento do restaurante Amazônia na Rua, o nosso novo parceiro aqui do Aqui Pode, onde você pode desfrutar todos os dias do melhor da gastronomia da Amazônia, do nosso estado do Pará. E a gente vai falar no decorrer do nosso episódio sobre o Amazônia na Cuia. Inclusive, você que nos acompanha poderá também desfrutar e ter até desconto aqui com o nosso Aqui Pode. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa novidade. Também falamos aqui em oferecimento da Ultra OH, a maior empresa de mídia digital da nossa região metropolitana, onde você que quer ter o teu negócio sempre em evidência para milhares de pessoas, não esqueça, a Ultra OH está nos melhores pontos da nossa Belém e região, levando a tua imagem, assim como ela leva o nosso Aqui Pode pela cidade, conhecendo ainda mais o teu trabalho, a tua empresa e o teu negócio. Então não esqueça, a Ultra OH, a maior empresa de mídia digital da região norte do Brasil. Pois bem, meus amigos, é o seguinte, olha, eu já estava desde o ano passado, inclusive, tentando trazer este homem que é uma pessoa pública, já foi vereador, deputado estadual, só para tu ter uma ideia, pelo menos eu acho que eu vou dizer certo aqui, 4 vezes eu acho, é o maior prefeito que já teve em Ananindeua. Eu estou falando de Manuel Pioneiro, seja bem-vindo. Prefeito, eu posso lhe chamar porque foi o seu último mandato. Muito obrigado, Agenor, muito obrigado pelo convite, já era para ter vindo há mais tempo, mas a nossa vida ela é meia corrida e hoje é uma grande oportunidade de nós estarmos juntos aqui para a gente falar da nossa vida, falar da vida do Pará, falar da vida de Ananindeua, falar da vida de um modo geral, das pessoas públicas que fazem com que o Estado possa andar e desenvolver, e é isso que nós estamos aqui fazendo hoje com você. Como é que Manuel Pioneiro chega no estado do Pará? Todos sabem que o senhor é mineiro, mas se encantou com o Pará e por aqui ficou. Nós chegamos no Pará com 12, 13 anos de idade, acompanhando o pai, que naquela época ouvia as propagandas pelo rádio, homens sem terra para terra sem homens, vamos povoar a Amazônia. Era assim que se falava na Voz do Brasil, e um tio meu, encantado com tudo isso, convenceu meu pai que nós pudéssemos vir para o Pará. E ainda criança, viemos, acompanhamos o pai, viemos para Rondon do Pará. Chegando em Rondon do Pará, a educação não dava, só tinha no máximo 4ª série, nessa época, e de lá viemos para Castanhal, Belém, e a educação nos fez e nos trouxe para bem próximo do desenvolvimento, que é Belém. E aí, quando a gente fala, Pioneiro, por que o comércio? Onde é que nasceu o pioneiro empreendedor antes da política? Olha, eu com 16 anos eu já era comerciante, eu era vendedor de arroz e comprador de mercadorias para mandar para o armazém do meu pai e do meu tio no sul do Pará. Em Bom Jesus, Tocantins, mais precisamente. Começamos em Rondon para Bom Jesus, Tocantins, e nisto nós começamos a conviver com os grandes empresários do ramo, como o Zé do Formosa, como o seu Alírio, e vários outros, o Frutuoso, que era dono do supermercado Perpétuo Socorro. Isso nos colocou no mundo do negócio, no ramo do supermercado. E com o tempo, quando eu me vi, eu estava dono de um supermercado na Cidade Nova, que chamava Santa Cristina, e nós mudamos o nome para Supermercado Pioneiro. Com esse nome Supermercado Pioneiro que nós mudamos, o povo passou a me chamar Pioneiro, Manuel Pioneiro, e foi ficando o nome. Esse nome que ficou nos levou e nos trouxe para a Prefeitura de Ananindeua, nos levou e nos trouxe para o estado do Pará, o Pioneiro. E o nome ficou junto com a marca, e Deus me abençoou muito quando lá cheguei na Cidade Nova, comecei na Cidade Nova junto com todos os moradores, cheguei em 1979, 80, na Cidade Nova, muito jovem, 20 anos de idade, um sonho enorme de ser alguém, um sonho enorme de crescer. E nessa época, a Cidade Nova era o marco de Ananindeua, né? Um conjunto recém-construído. Na realidade, quando eu cheguei, a Cidade Nova não era um marco. Ela estava começando onde a Cidade Nova 6 estava sendo construída. Por exemplo, nós temos o Madre Celeste, colégio, Madre Celeste, faculdade,
Ali não existia, ali tinha um terreno e foi um loteamento chamado loteamento Tóquio. Aí foi feito esse loteamento, e nesse loteamento começou a desenvolver. Então nós tínhamos Cidade Nova 1, 2, 3, 4 e 5 construídas, e a Cidade Nova 6 sendo construída. Depois veio a Cidade Nova 7, 8, 9, que são menorzinhas. Mas foi assim que foi a vida nossa. Chegamos na Cidade Nova bem jovem e crescemos junto com a Cidade Nova. Crescemos junto com a Ananindeua. Ou seja, um local que até outrora não tinha nada, de repente passou a ter 22 mil casas. Cidade Nova. Aí depois veio o Guajará, Guajará 1, Guajará 2, aí veio o Paá. Então nós crescemos junto com a Ananindeua, de um modo geral. Isso aí nos deu a oportunidade não só de viver a cidade, mas não como homem público no início, mas já viver a cidade como empresário, como uma pessoa que tinha um sonho de crescer. E aí o Manuel, pioneiro, começa a ser conhecido, a população começa a conhecê-lo, e nessa época a gente sabe que nós não tínhamos esse engajamento de redes sociais, onde as pessoas mais rapidamente passam a conhecer você, né? Só tinha o rádio, a televisão e os pés, caminhando para lá e para cá, para cima e para baixo. Quando você, naquela juventude, nesse crescimento de Ananindeua, percebe que você poderia ser um homem público e poderia lutar pelas causas daquela população? Na verdade, Genô, eu não gostava muito do homem público, eu não gostava de político, não gostava da política. Eu cheguei, montei um supermercado, virei empresário, vou cuidar da minha empresa, vou cuidar dos meus funcionários, vou cuidar do que eu tenho que fazer, é ser empresário. E foi o que eu comecei a fazer. Cheguei e concentrei naquilo, não tinha sábado, domingo, feriado, eu tinha minhas saídas à noite de festa, muito jovem, mas no domingo eu tinha a minha bola. Quando dava 4 horas da tarde eu já estava dentro do supermercado trabalhando, já preparando, porque era a única panificadora que tinha dentro da Cidade Nova, era a panificadora do supermercado pioneiro. E aí nós começamos. Aquela história toda de vamos fazer e transformar a nossa vida. E a vida minha e de quem que eu trabalhava comigo. Começamos com 10, 15 funcionários, aí passamos a ter 20 funcionários. Com menos de um ano nós já tínhamos 2 supermercados, que era um na Cidade Nova, onde hoje funciona o Ideal, e hoje onde funciona o Colina, lá na Arterial 18. Com um ano eu já, além do supermercado, já inauguramos mais outro supermercado. Então era aquela coisa frenética de trabalho, 4h30 da manhã está em pé, vai dormir 11h30, meia-noite, mas 4h30 da manhã, todo o santo dia estava de pé. E você, sábado, domingo, feriado. E você assim. entra na vida pública como vereador do município? Aí o tempo foi passando, em 1988, eu entrei na vida pública. Comecei como candidato a vereador, e até então, eu era sócio, mais um irmão meu, Zé Carlos Antunes, que foi deputado estadual, um cara também muito tranquilo, e nós chegamos a ter 80 funcionários nessa época, nas 2 lojas, uma na Cidade Nova 6 e outra na Cidade Nova 2, que era onde nós começamos, né, entre a WE19 e a WE21. E ali nós crescemos, e esse crescimento nos deu a oportunidade de, mais na frente, pleitear a política. Aí foi quando eu resolvi dar uma freada no supermercado, e alguém me convenceu que eu deveria ser candidato a vereador. Falei, rapaz, eu estou meio perdido, eu não sei o que fazer. O cara falou, por que você não vai ser candidato a vereador e representa a nossa classe? Falei, qual a nossa classe? Dos donos de panificadoras da Cidade Nova, de Ananindeua. E aí eu topei a parada nessa época e fui candidato, 1988. E nessa época precisava de quantos votos, Peneiro? Você que é bom de número, lembra? Me lembro, eu tive 743 votos. E se elegeu já na primeira eleição? Fui eleito na primeira eleição de 1988, e fui o 5º mais votado no meio de 15 vereadores que nós éramos em Ananindeua. Me lembro como se fosse hoje. O mais votado foi um senhor chamado Luiz Justino de Aguiar, e junto com ele também nós tivemos uma mulher bem votada, foram os mais votados. Eu fui o 5º mais votado nessa época. E você foi vereador por quantos mandatos? 2 anos só. 2 anos só? Por 2 anos eu saí candidato a deputado em 1990, e já com o grupo todo fechado em meu entorno. O prefeito me ajudou naquela época, Fernando de Souza Correia, o homem da bicicleta, que era chamado. Então o grupo se juntou no entorno do meu nome e me lançaram candidato a deputado, e era tudo que eu queria e sonhava na vida, já que eu comecei. Primeiro eu não queria entrar, não queria ser candidato a nada. Quando eu topei ser candidato a vereador,
ganhamos a primeira eleição. E aí fui candidato em 1990 pelo PTB, com o número 14.623, olha bem, 14.623, candidato A deputado estadual. a deputado estadual. E levou... Ganhei. Lembra com quantos votos? Com 8.450 e poucos votos. Aí nessa época teve um problema em Ananindeua muito grande, onde foi recontagem de voto, muitos problemas tiveram por causa de deputado federal. Sim. Mas não abalou a nossa eleição em nada e nós continuamos deputado estadual. Então foi uma trajetória assim, minha meteórica, muito rápido, mas tudo dentro do que eu tinha programado na vida. Porque, primeiro, eu não queria ser político. Eu era dono de supermercado. Deus me abençoou com 10 anos, tudo que o cara sonhava em ter materialmente, passei a ter. Isso aí facilitou muito a minha vida e nós continuamos. Logo em seguida, quando eu entrei na vida pública, eu entrei para ganhar a eleição. Ganhei a primeira para vereador e candidato a deputado estadual. 2 prefeitos só me apoiavam nessa época. O prefeito de Ananindeua, Fernando de Souza Corrêa, por quem eu tenho um apreço, tenho um carinho, tenho um amor muito grande pelo Fernando Corrêa, está vivo, não enxerga, diabetes fez com que ele perdesse a visão e foi um prefeito de Ananindeua, o homem da bicicleta, e o meu tio, que era prefeito em Bom Jesus, Tocantins. Sim. Então, esses 2 prefeitos me ajudaram e eu cheguei a 8.456 votos, ganhamos a eleição, a primeira eleição de deputado estadual e continuamos trabalhando. E deputado por quantos mandatos? Aí, logo em seguida, eu tentei ser prefeito em Ananindeua, 1992. Já de cara. Já em 92, eu tentei ser prefeito. Aí fomos para um embate. Nessa época foi eleito também o deputado Antônio Armando, de Marituba. Antônio Armando. E Marituba e Ananindeua era uma cidade só. Ainda não tinha sido emancipada, não, né? Não foi emancipada. Marituba. Aí era uma cidade só. E o Antônio Armando, nós concorremos dentro do MDB quem seria o candidato a prefeito. Certo. 53 votos válidos, acabou exatamente com 26 a 25 o voto disputado. No último voto, Antônio Armando ganhando a convenção para ser o candidato a prefeito. Ele ganhou para ser candidato a prefeito, mas infelizmente perdeu para o cara do PDC, que também fazia parte do grupo do Jader Barbalho nessa época, que era o governador, certo. o Rufino Leão. Eu fiquei de fora e ele foi o candidato e perdeu a eleição. E com essa chegada do Rufino, ao invés das coisas melhorarem em Ananindeua, já ficou uma coisa muito tumultuada, algumas coisas que a cidade não crescia, não desenvolvia e ficou meio paralisado. Mas eu fiquei com a ideia de que eu seria prefeito em Ananindeua. Assim como ficou também o Antônio Armando, que ele seria prefeito em Ananindeua. E aí o tempo passou, em 1994 nós fomos reeleitos, eu e Antônio Armando. 1996, antes disso, nós criamos a cidade de Marituba. Aí Antônio Armando foi para Marituba, eu fiquei em Ananindeua. E nós dividimos a cidade, eu deputado, ele também deputado, todos os 2 reeleitos, todos os 2, nós estávamos todos no MDB. Quando eu saí do MDB, à época, porque eu queria ser candidato a prefeito, eu chamei o até então ex-governador Jader, hoje, naquela época, senador e hoje senador da República. Eu falei, olha, eu estou e quero ser candidato a prefeito em Ananindeua. Se o senhor garantiu o partido para mim, e ele está aí, pode contar a história. Se o senhor garantiu o partido para mim, eu fico no MDB. Aí ele falou para mim, olha, pioneiro, o partido eu não posso te dar, porque o partido está na mão do prefeito de Ananindeua, o Rufino Leão. Então eu não posso garantir que você vai ser o candidato. Aí eu falei, então eu vou ter que caçar outro partido. Saí, fui para o PSDB. Entrei no PSDB, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, mais ou menos. Maio. Sabe quando eu saí do PSDB? Dia 27 de março agora. Agora. De fato. De sair agora. É muito tempo. Foram quantos anos de PSDB? Foram quantos anos de PSDB? Dá para dividir, eu não sei dizer, mas dá para dividir aqui, de 1995, quando eu entrei, para 2026. Praticamente aí 30 anos? 31 anos. 31 anos. Agora, pioneiro, o que chama atenção na tua trajetória é que você, como sendo uma pessoa que não desistiu, mesmo ali, tentou a primeira vez ser prefeito de Ananindeua, não deu, voltou como deputado, depois se reelege como deputado. Mas você não desistiu e colocou em mente. E ficou nessa negociação com o partido, se viria por ele ou se viria por um outro partido mais forte. E estava exatamente naquele momento de transformação do Brasil com os partidos de centro-direita, como o MDB, está sempre no lado do centro-direita ou centro-esquerda, assim como o próprio PSDB.
E aí você define pelo PSDB. Quando é que você vem candidato a prefeito de Ananindeua pela primeira vez? Em 1996. Em 94, o Jader virou senador. Sim. Foi, diga-se de passagem, a segunda vez que eu vi um governador afastado do governo. Foi o Jader Fontinelli Barbalho, afastou para que o Carlos Santos pudesse assumir o governo. Eu era deputado à época, Carlos Santos assumiu o governo do estado, e agora eu tive a oportunidade de ver no dia 2 agora de abril, de ver a renúncia do Helder para que a Hanna pudesse assumir. Então eu sou um dos poucos que acho que presenciou e tinha mandato na época para ver esse fato histórico que aconteceu. Desse tempo todinho, de lá para cá eu não vi, o Almir não renunciou, o Jatene não renunciou, a Ana Júlia não renunciou, ninguém renunciou. Os que passaram até então, que eu convivi com todos esses governadores. Sim. Meu primeiro governador, na verdade, era o Hélio Gueiros, com quem eu era vereador, e diga-se de passagem, a Terezinha Gueiros me ajudou pra caramba, e depois foi o Jader, aí veio o Almir Gabriel, foi quando eu fui para o PSDB. E no PSDB eu ganhei mais 7 eleições no PSDB. As 4 de prefeito eu ganhei no PSDB. Eu recordo, naquela época, você era um nome muito forte dentro do partido, né? Um nome muito forte, e vinham eleições e mais eleições onde você era cotado, ou mesmo para ser um sucessor até do próprio Almir Gabriel como governador do estado, e de repente, tudo aquilo que as pesquisas mostravam, a sua popularidade, essa ideia que muita gente queria, até acredito que você também ser o escolhido do partido para suceder ao Almir Gabriel, não veio. Ele escolheu Simão Jatene na época. Isso abalou você emocionalmente? Rompeu aí com o próprio Almir na época? Não, eu não rompi com o Almir. Eu não rompi com o partido. Eu talvez tenha rompido comigo mesmo, porque eu fiquei decepcionado, fiquei muito triste. Eu com 17%, 20% numa pesquisa contra 1,7%, de um técnico, isso deixa a gente muito desmotivado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um compromisso com o Almir Gabriel, porque ele me chamou, me convidou em 2000. A minha vida foi em 1990, eu ganhei para deputado, em 94 fui eleito, em 96 eu fui eleito prefeito. Aí eu fui para o PSDB e fui eleito prefeito, concorrendo com 5, 6, mesmo tendo uma perna quebrada, ganhei a eleição. A eleição, fui prefeito e Deus me abençoou muito. Peguei a Cidade Nova, fiz a transformação 100% da Cidade Nova. Peguei a Guanabara, transformação 100%. Júlia Cefé, transformação 100%. E fomos dando vida a Ananindeua. Fomos criando oportunidades que as pessoas nunca tiveram antes que o pioneiro fosse o prefeito. E fomos transformando com coisas reais, levando os supermercados maiores, os maiores empreendimentos, Asla, as escolas de Clara Pinto, com balé, com essas coisas. Então nós chegamos transformando a cidade. Onde a população não precisava vir para Belém. Não precisava. Fizemos um ginásio de esporte chamado Almir Gabriel, que hoje todo mundo chama de Abacatão, Sim. que foi o maior ginásio considerado à época do Norte. Então tudo isso nós fizemos. É uma transformação geral para Ananindeua. Demos a condição de Ananindeua de falar assim, eu sou uma cidade, eu não sou um bairro de Belém, eu não sou um quintal. Um quintal de Belém, aqui eu sou uma cidade, onde vai ter visita. Aí o Almir Gabriel me instigou, falou, pioneiro, e fui no programa do Mauro Bona, um dia, e a única vez por sinal, aí ele me fez uma pergunta, se Ananindeua não tinha fronteira. Aí eu disse para ele que tinha fronteira. Ele falou, mas ninguém sabe onde começa nem onde termina Ananindeua. Eu falei, você vai saber. Foi quando nós fomos lá e fizemos o canteiro central da BR, embelezamos, plantamos palmeira imperial, demos uma transformação geral na BR e fizemos a divisa aparecer. Aqui começa Ananindeua. Aqui começa o Círio do Pará, que o Círio realmente começa por Ananindeua, que é aquela história que nós sempre fizemos. Que é o traslado, né? O traslado, na sexta-feira. Isso aí. Então, nós fizemos uma transformação. Tudo isso que nós fizemos, a cidade foi desenvolvendo, foi crescendo, foi ganhando ritmo de cidade. E foi se destacando. E eu fui destacando junto. Nós pegamos 90 ruas da Cidade Nova, que não tinha um palmo de asfalto. Isso você fala no primeiro mandato, porque logo em seguida, na próxima eleição, em 2000, o senhor foi reeleito.
inclusive. Aí eu fui o prefeito mais votado do Pará. Proporcionalmente, né? Eu fui o prefeito mais votado do Pará, fui o segundo do Brasil. Então, isso aí, para mim, me colocou numa condição, Genô, de poder colocar o nome à disposição para o Estado. E o Almir me chamou, me convidou. Me convidou e disse que precisaria de 5 pessoas para estar e colocar os nomes à disposição, onde um deles ele queria que fosse o meu nome. Eu topei a parada, aí foi meu nome, foi o do Idelgar, da época, meu nome, do Idelgar, do Jatene. E, paralelamente nisso, corria também mais outro deputado federal, e que depois não veio nem a ser candidato a nada, mas esses 3 ficaram no páreo. Dos 3, eu fiquei com o Jatene. Naquela época saiu fora o Martinho Carmona, que não acompanhou o Jatene, e ficou de fora também o Idelgar, que foi candidato a governador. Sim, foi o Idelgar. E aí o preferido na época seria o Pioneiro. Mas na última hora o Almir optou por Jatene. E essa opção dele também, aí você pergunta, e por que você não rompeu naquele momento? Porque eu fui convidado pelo Almir. Ele me deu a oportunidade de ser o que eu era. Ele me deu a oportunidade de crescer. Ele me convidou e falou, Pioneiro, você vai ser meu convidado para ser candidato. Nós vamos escolher uns 2 senadores, nós vamos escolher um governador e vamos escolher o vice. Quero que você se coloque para estar à disposição de um desses 4 nomes. Aliás, vão ser 5 nomes. Eu falei, e quem é o quinto? Ele falou, o meu. E bateu no peito, que ele tinha esse jeitão dele. O meu, Almir Gabriel. Quando ele bateu no peito, ele disse, são 5 nomes que eu tenho. Agora, você vai ser convidado. Não vou dizer que você é o candidato a governador, mas ande o Estado. Ele jogou limpo com você o tempo todo. Ande o Estado. Eu saí e fui andar o Estado. O escolhido foi o Jatene, que tinha o menor índice de aprovação na época. Desconhecido, tudo bem, né? Tudo bem. Aí o que eu fiz? Ele me convidou para ser candidato ao Senado, eu não topei, era para ter aceitado, que foi essa vaga que foi dada ao Dulciomar Costa. Sim. Tá? E nesse ano disputou Dulciomar e Ana Júlia, foram os eleitos. Ele e Ana Júlia foram eleitos, mas disputava também... A Prefeitura de Belém. Disputava também a Elcione Barbalho. Elcione, isso. A Elcione Barbalho disputava o Senado. E aí ele me convidou, eu não topei ser candidato ao Senado. Na verdade, eu disse que só renunciaria à Prefeitura de Ananindeua para ser candidato a governador. Como eu não fui candidato a governador, eu não renunciei. Mas foi nesse ano que o senhor veio candidato a deputado estadual? Não, esse ano eu continuei prefeito de Ananindeua. Certo. 2002, nessa época eu lancei um irmão meu, deputado estadual, foi o 4º, 5º mais votado, o Zé Carlos Antunes, e ajudei o Jatene a se eleger. Foi nessa época que nós fizemos com que o Jatene fosse eleito. Ele, bem baixo, quase perdeu a eleição para Maria, e aí foi daí que o Jatene foi eleito e começou a mostrar e demonstrar o trabalho que poderia ter sido desenvolvido. Como técnico, na verdade, não como político, mas como técnico, começou a mostrar o trabalho, e nós ficamos ali. Os outros, alguns saíram, foram cuidar da vida deles e foram tocar a campanha deles como candidato. Foi o caso do Idelgardo, e nós mantivemos nossa posição com o doutor Almir Gabriel e com o Jatene. E ganhamos a eleição naquela época, apertada, mas ganhamos a eleição. E qual é o momento que o senhor se torna deputado estadual novamente? Em 2006. 2006, já no final da sua segunda gestão. Mas aí nós já tínhamos encontrado. Tu foste candidato a vereador em 2004? Não fui. Não foi? Não era fui. Garoto, era garoto. Não, era garoto. Aí, em 2002, quando eu não fui candidato, não quis ser candidato ao Senado e não quis ser candidato a vice na chapa com o Jatene, eu continuei prefeito de Ananindeua. Em 2003, o Almir Gabriel me chama e faz uma proposta para mim, que eu renunciasse em Ananindeua para vir para Belém, para ser o candidato a prefeito, que nós não tínhamos nomes que estava destacando em Belém, mas o meu destacava. E aí eu topei a parada, renunciei em Ananindeua e vim para Belém. Nessa vinda minha para Belém, houve uma negociação pelo governador à época, me tirou fora do jogo, colocou o Dulciomar, e eu já fui candidato a vice na chapa com o Dulciomar, 2004.
Eu lembro, aí eu lembro. Eu renunciei em 2003 em Ananindeua e vim para cá, dei 15 meses de governo meu para o meu sucessor e vim para cá para ser prefeito. Quando eu cheguei aqui, o que me deram foi só a condição de ser candidato a vice. E aí caminhava eu de um lado, caminhava o Dulciomar do outro e nós ganhamos a eleição. Ganhamos a Ana Júlia, que na mesma época tinha sido eleita senadora. Sim. Ela e o Dulciomar foram eleitos senadores na época. E vieram disputar a prefeitura. E eu passei a ser o vice do Dulciomar, com uma popularidade muito alta, mais de 90% de aprovação eu tinha no estado, tinha não só no estado... Era o nome que Deus contava. Deus tinha abençoado a gente, tínhamos feito a Ananindeua, fizemos a Ananindeua e viemos. Aí eu fui o vice do Dulciomar. Ganhamos a eleição, não me senti bem como vice, achei que não estava sendo bem tratado e que não estava conseguindo evoluir nem avançar como homem público que podia desenvolver um trabalho para ajudar as pessoas. Não consegui, porque fui trancado, fui fechado pelo governador e pelo prefeito à época. Olha, você vai ser vice, você vai, quando muito, receber autoridades do exterior, e foi aquela coisa assim. E você passou o quê? Quanto tempo como vice? Porque depois você vem deputado estadual. Aí foi em 2004. Aí quando chegou, aí eu fui e fiz a reclamação com o doutor Almir Gabriel. Falei, olha, doutor Almir, eu não estou servindo para nada, eu quero sair, não vou ser mais vice, vou sair da chapa de vice. Aí ele falou, eu vou te fazer um convite. Eu falei, qual convite você quer fazer para mim? Eu volto a ser governador do estado e você vai voltar a ser deputado estadual. E eu vou te dar a Lepa. E você vai ser o presidente da Assembleia. Aí você tira seu irmão, você será o mais votado do estado. Olha. Seu irmão não vai ser candidato. Combine com ele e você não terá problema nenhum com os parceiros e você vai ser eleito deputado e vai ser o mais votado do estado. Está fechado? Aí eu fechei com ele o acordo, que eu seria o presidente da Alepa, mas o meu fato aconteceu. Sim. Eu fui o deputado mais votado à época, mas o Almir não ganhou a eleição. Ele perdeu para Ana Júlia. Perdeu para Ana Júlia. Quando ele perdeu para Ana Júlia, eu também não fui o presidente da Alepa. Entendeu? Não fui presidente da Alepa e passamos 4 anos ali, eu e mais 9 deputados estaduais, todos unidos, todos juntos ali, e nos mantivemos firmes ali. Aí foi quando procuramos pelo Jatene, foi quando tomamos algumas decisões individuais no partido, e essas decisões individuais afetou o controle dos 10 deputados, e nós reunimos os 10 com o Jatene e resolvemos fazer com que ele pudesse nos liderar. Nessa liderança que nós demos para ele, ele voltou a ser governador em 2010. Nessa liderança que nós demos para ele, eu já não voltei a ser o deputado mais votado, dei voto meu em São Domingo do Capim para um grande parceiro meu na época, 3 mil votos para um amigo chamado Ítalo Mácula, fui lá, dei mais votos de Santa Bárbara para outro deputado estadual, fui dividindo os votos que eu tinha, cheguei o Nemias Valentim, que tinha me ajudado aqui em Belém, convenci o mesmo a ser candidato pelo PSDB, olha bem, nós éramos 10 deputados, e que nós faríamos uma bancada forte para eleger um grupo forte, e nós fizemos assim. Como não estávamos no governo, tinha diminuído bastante. Sim. Nesse meio tempo, nós tivemos parceiros que foram para o tribunal, as coisas foram mudando. O caso do César Colares, foi o Bira que voltou, algumas coisas vão acontecer na nossa vida, para a vida pública naquela época. Quando tudo isso aconteceu, nós viemos e ganhamos a eleição, mas Almir perdeu. E aí já não elegemos 10 deputados, elegemos 6. E quando sai dessa história, vem o Jatene, e aí ganhamos em 2010. Aí o Pioneiro já não foi o mais votado. O Pioneiro foi o 3º mais votado, mas o Jatene me chamou e fizemos um acordo que eu seria o presidente da Assembleia. E eu fui o presidente da Assembleia em 2010, até 2012. Quando você se candidata novamente a prefeito de Ananindeua. Ananindeua. Aí foi quando, como presidente da Assembleia, eu cheguei e enfrentei um turbilhão de problemas na Assembleia, muito grande, coisa de maluco,
E eu cheguei, sentei, coloquei tudo em ordem, deixei tudo organizadinho. Com 2 anos eu falei, não serei mais presidente da Assembleia. Eu volto para Ananindeua. É um vício de ser prefeito, meio aquela coisa que a gente tem de fazer, de mudar, de transformar. E aí eu voltei. O Helder era governador, era prefeito. Você sucede o Helder. Sucedi o Helder em 2012. Em 2008 nós nos confrontamos, onde ele levou a eleição por 0,17%. E nós continuamos, sempre um respeitando o outro. É isso que eu quero te perguntar, pioneiro. Eu e o governador Helder, adversários, mas sem nunca ultrapassarmos o limite do desrespeito. É isso que eu ia te perguntar, exatamente sobre isso, porque a gente sabe que política, você tem adversário político, não é a vida pessoal deles que está em jogo, é o adversário político. E isso ficou muito bem claro entre você e aí, à época, o Helder como prefeito de Ananindeua. E hoje a gente vê que esse relacionamento está até mais fortalecido, né, entre o senhor, que agora deixa o PSDB e se filia ao Republicanos, já com um novo projeto político, da sua volta com uma nova vaga, desta vez na Câmara dos Deputados, uma vaga que o senhor ainda não conquistou nessa trajetória política como deputado federal, apenas vereador, prefeito e deputado estadual. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Como é que foi essa mudança estratégica de apoiar o governador Helder Barbalho 4 anos atrás, ou antes de 4 anos atrás, quando o Helder se reelege proporcionalmente a maior governador reeleito numa eleição direta aqui no estado do Pará? Como é que foi essa tratativa e fazer parte do grupo do governador? Na realidade, quando meu apoio ao Helder chegou no segundo turno de 2018. Em 2018, aí nós já tínhamos ganho a eleição em 2012, para prefeito. Em 2016 fui reeleito em primeiro turno. Aí, nessa mesma época, peguei e ajudei e fiz com que fosse o deputado estadual mais votado do Pará, o ex-prefeito de Ananindeua, que saiu agora há poucos dias. Eu ajudei a ser o deputado mais votado. E no domingo, naquela agonia, naquela comemoração toda, o Helder, em 2018, teve quase 700 mil votos acima do Márcio Miranda no primeiro turno. E na segunda-feira, 7 horas da manhã, fui procurado pelo deputado e ex-prefeito de Ananindeua, quando ele foi falar para mim que o Helder queria ter um encontro comigo e que ele precisava de mim para que pudesse eu ajudá-lo para ser o governador. Eu falei, o Helder não precisa de mim. O Helder teve 700 mil votos a mais que o Márcio Miranda, então ele não precisa de mim, segundo turno. Não, mas ele precisa do senhor, ele te oferece isso, 2 secretarias, ele te dá isso. Então ele articulou esse encontro. Na verdade, ele não articulou esse encontro. O Helder ligou para ele de madrugada para parabenizá-lo pela vitória, que tinha sido o deputado mais votado. Nós fizemos tudo para que isso pudesse acontecer e buscamos tudo que fosse tipo de parceria para fazer. Demos para ele, naquela época, 43 mil votos só dentro de Ananindeua, ele só vereador. Nós juntamos e fizemos isso para que ele pudesse ter isso, que é o ex-prefeito de Ananindeua, o doutor Daniel. Isso foi nós que fizemos. Nós sentamos, organizamos, montamos e depois ele começou a ter sua vida própria, mas até chegar lá, pioneiro pôs as mãos em cima e várias pessoas nossas. Fizemos e construímos um grupo. E esse grupo ele foi o mais votado do estado do Pará, por decisão tomada na minha casa, na minha mesa, onde eu falei que ele seria o deputado mais votado do estado. Alguns acharam que eu estava brincando e eu resolvi colocar uma pedra em cima, até então, porque eu não fui o escolhido para ser o candidato a governador em 2018. Aí eu fui subestimado pelo meu próprio grupo e só um deputado à época fez a defesa que eu seria o cara que poderia ganhar do Helder, só um deputado estadual, e os outros calaram a boca, e uma deputada disse que eu não seria, que o ideal seria o Márcio Miranda. E aí eu saí de lá decidido que eu faria o deputado mais votado do estado. Foi quando eu chamei o ex-prefeito e o convidei, falei, olha, você ia ficar entre os 4 ou 5, eu vou te fazer o mais votado. E ele falou, você está brincando comigo? Eu falei, não estou brincando, vou te fazer. E fizemos ele o mais votado, com 113 mil votos à época. Ajudamos, fizemos. No mesmo dia que ele foi eleito, no dia seguinte ele foi da minha casa. Aí entra a minha questão com o Helder.
Aí ele vira para mim e fala, olha, o governador precisa, o Helder quer falar com o senhor. Falei, rapaz, é meio complicado, eu não vejo oportunidade de estar conversando com o Helder, ele está lá em cima, eu estou aqui embaixo, tem candidato. Eu fui, não, ele precisa do senhor, precisa do senhor. Aí eu falei, então vai lá e peça para ele a presidência da Assembleia. Ele falou, mas ele não vai dar isso para o senhor. Eu falei, faça o teste, vá lá. Ele mandou me oferecer 2 secretarias. Eu quero a presidência da Assembleia. Faça o teste, leva a proposta para ele. Aí, a minha casa para a casa do Helder, nós moramos no Lago Azul, é 500 metros de distância. Minha casa da casa do Helder. E ele foi lá e menos de 5 minutos ele foi e voltou. Ele dá a presidência para o senhor. Aí foi quando eu disse que ele seria o presidente da Assembleia. Eu falei, eu tenho você para ganhar, você para perder, eu ganhando ou perdendo, eu ganho contigo. Você é o novo presidente da Assembleia. Aí ele não acreditou, ele falou, é meu primeiro mandato, ele não vai me dar. Eu falei, mas é o primeiro mandato também do Helder. E você era presidente da Câmara, você vai ser o presidente. Pelo que eu estou ouvindo você falar, pelo que eu entendo, eu acredito que a maioria das pessoas estão entendendo, é que o senhor projetou o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, na política. Projetei, não. Eu fiz presidente da Assembleia. Deu para entender? Sim. Que fique bem claro isso, porque ele não tinha poderes para isso. Quando o Helder precisou de mim para ganhar o segundo turno, e ele não precisava de mim, o Helder não precisava de mim. E eu fui claro com ele, com o Helder, na frente do Jader Barbalho. Fui claro, Helder, você não precisa de mim. Quem tem 700 mil votos não precisa de ninguém. O segundo turno é teu. Ele falou, eu preciso de você, pioneiro. Preciso de você. Segundo turno é outra eleição. E aí nós fizemos um acordo onde entrou o Daniel como presidente da Assembleia. O que você quer para ver se você está comigo? Quero a presidência da Assembleia. Para quem? Doutor Daniel. E ali nós demos para o Daniel o que ele é hoje. Eu não só projetei o Daniel, como o Helder o ajudou a ser o que ele é. Assim como o Helder me ajudou a acabar meu mandato de prefeito. Olha bem que eu estou falando de 2018. Sim. Eu era prefeito. Eu tinha o poder. Daniel estava começando, não tinha o poder. Tinha o poder de ser vereador, era o presidente da Câmara, fizemos ele o deputado mais votado, projetamos ele e o Helder aceitou ele ser o presidente da Assembleia. E fez mais, aceitou que ele pudesse ter convênios com a IASEP, aceitou várias coisas e foi dando as condições necessárias para que ele pudesse crescer. E isso confiando no pioneiro. Confiando no pioneiro e no próprio Daniel. Uhum. Daniel era um cara de confiança do pioneiro. Daniel era um cara de confiança do Helder. Daniel era um cara de confiança do Estado. Daniel era um cara que nós jogamos, projetando para que ele pudesse ser alguém. Mas ele acha que é maior do que todos nós hoje. Ele acha que a Ananindeua começou depois que ele foi prefeito. Como é que você vê isso? Pioneiro. Como é que você imagina isso? Você, Agenor, que conhece a Ananindeua desde... A Ananindeua começou a existir depois de 2021? Não. Isso é, essa é a pergunta que eu faço para você. Se... Sabe a pergunta que eu estou te fazendo? Eu faço ela para qualquer cidadão de Ananindeua. Senão o senhor não seria prefeito por 4 mandatos. Tu entendeste? Então, esse tipo de coisa, aí tá. Quando nós fomos lá, demos a condição, no mesmo dia em que eu coloquei e negociei com o Helder para que o Daniel fosse o candidato a presidente da Assembleia, já eleito deputado estadual, isso foi no primeiro dia depois que começou o trabalho para o segundo turno. A eleição foi domingo, na segunda-feira nós fizemos um acordo, na terça-feira nós fechamos, eu, Helder e Jader Barbalho foi testemunhar esse ato, e esteve com a gente, onde eu tenho o maior respeito pelo Jader, sempre tive, e pode olhar no meu passado com o Jader como deputado, pode olhar no meu passado com o Jader como prefeito, se algum dia nós tivemos alguma desavença ou desrespeito um pelo outro. Pelo contrário, sempre tive amizade, respeito e admiração. Por quê? Porque eu tinha sido deputado junto com o Jader, de 1990 até 1994. E fui respeitado, fui reeleito no grupo. E, pioneiro, quem faz o Daniel prefeito de Ananindeua? Aí, no mesmo dia em que negociamos a presidência da Assembleia, Helder já estava indo embora. Quando eu chamei, eu falei, Daniel, você é o novo presidente da Assembleia. Ele levou um susto, que ainda não estava acreditando que pudesse acontecer, mas o Helder aceitou. Quando ele me perguntou o que eu queria para que o grupo pudesse estar com a gente, ele tinha 7 vereadores na época com ele, de Ananindeua, e eu tinha 18 vereadores comigo. E aí eu falei para ele, Helder,
vai ter quase todos os vereadores contigo. Eu não apareço no palanque contigo, porque não fica bem para mim, mas você não se preocupa, que eu não posso te incomodar. Não vou me movimentar também, porque eu já fui, podemos dizer, até subestimado no PSDB, porque me deixaram, eu sendo do PSDB, me deixaram de fora para dar para outro candidato, que não tinha nada a ver com o PSDB, um candidato que na época nem estava no palanque com a gente, em 2000, das nossas eleições de 2014, não podia estar no palanque. Então, eu peguei, fiz a proposta para o Helder, ele topou. E na saída eu falei para ele, eu só quero a presidência por 2 anos, Helder. Ele falou, por quê? Eu falei que eu vou fazer o Daniel meu sucessor. Ele falou, se ele é o seu sucessor, ele é o meu também. Então, ali nós já começamos a falar a mesma língua, eu e o Helder. Então, o Daniel virou presidente da Assembleia, indicação do pioneiro, aceitação do Helder completa e apoio 100% do Helder, e aceitando também que ele fosse o candidato. A única coisa que o Helder disse para mim, que eu me lembro como se fosse hoje, ele virou para mim e falou assim, pioneiro, só tem um problema, o Daniel não vai poder ser presidente da Assembleia, ele não vai poder ser presidente da Assembleia estando no PSDB. Eu falei, temos que discutir, dialogar com ele para ver se ele topa arriscar alguma coisa na vida dele. E ele arriscou tudo que ele tinha, que ele arrisca mesmo. E foi assim que o Daniel virou presidente e virou prefeito. Nós negociamos, por azar meu, veio a pandemia, que ninguém esperava. Helder foi eleito em 2018, em 2019, Helder assume. Helder já assumiu com um pepino na mão, a pandemia. Quando essa pandemia veio, eu passei praticamente 2 anos de 2016 fui eleito, praticamente de mãos atadas. Quase ninguém fez nada na vida, a não ser tentar salvar a vida das pessoas. Isso me deu uma condição também de poder mostrar que a gente tinha uma capacidade enorme em Ananindeua. E isso é a diferença que faz. Sabe qual é a diferença que faz? Porque nesse tempo eu tinha 5 hospitais e hoje Ananindeua só tem 2. E os outros 3? Os outros 3 se acabaram. Camilo Salgado foi fechado. O Hospital das Clínicas não atende mais pelo SUS. Foi fechado, bloqueado pela prefeitura. E o Anita Gerosa, eu preciso falar para você ou você não sabe? Você que é um grande comunicador. Anita Gerosa foi praticamente fechado e abandonado pelo poder público. Ficaram funcionando em Ananindeua 2 hospitais. Quais os 2 hospitais? O modelo, porque o Eric queria fechar, o deputado estadual ia fechar o hospital, e o Estado não deixou, nem o Ministério Público, você tem que manter aberto. Ele manteve, e o Santa Maria, porque a prefeitura mantém. O Santa Maria não existia antes que o Pioneiro fosse prefeito. O Santa Maria foi comprado quando o Pioneiro era prefeito, em 2012, 2013. Ele não existia. Era um pequeno hospital. Não era pequeno hospital. Não. Ele era fechado. Ele não funcionava. Aí o Daniel pediu que ia alugar o prédio e nós alugamos, fizemos a chamada pública, ele participou, e nós saímos de 4 hospitais que tinham funcionado em Ananindeua para 5 hospitais. E veja bem, 5 anos depois, não tem 5 hospitais funcionando. Me explica isso. A saúde está melhor do que eu deixei? Acredito que não. As unidades de pronto atendimento, por exemplo, estão cheias de problema. Tá, as unidades de pronto atendimento, duvido que você chegasse que não tivesse o medicamento para o cidadão comum que precisava de uma pílulazinha para baixar a pressão que estava alta, ou para aumentar quando ela estivesse baixa. Não tivesse a pílulazinha para o cara tomar para acabar com sua diabetes. Tudo isso nós fizemos e mantivemos sempre organizado, medicamento, preocupado, os hospitais funcionando. Eu busquei, o Helder deixou 2 UPAs em Ananindeua, eu fui buscar mais 2 UPAs, a do Distrito Industrial, UPA novinha, construir e colocamos para funcionar. Fizemos a UPA do Marighella, onde era uma área muito carente de saúde, lá dentro do Aurá. Então, as coisas nós fizemos a transformação. Agora, Pioneiro, por que então o ex-prefeito dizia que Ananindeua estava em outro patamar? Como se todo o trabalho feito ao longo dos anos, nos seus mandatos, mandatos de Helder Barbalho, estou falando com relação à infraestrutura do município,
mas parece que nada aconteceu no passado e somente de 2021, 20 para cá. É justamente o que eu falo. Aí começa a Ananindeua no outro patamar. A verdade, o que eu posso te dizer, que nós fizemos um trabalho ao longo das nossas vidas. Fomos fazendo a transformação necessária do município ao longo do tempo, sem endividá-lo. Eu, Manuel Pioneiro, não endividei o município de Ananindeua. Eu fui lá e trabalhava sempre com emendas parlamentares federais e emendas parlamentares estaduais. Sempre foi assim. Então, isso aí facilitava a minha vida de fazer com que o município fosse crescendo dentro do limite. Isso aí fez com que eu pudesse fazer drenagem, asfaltamento, fosse criado ruas, fosse criado acessos, fez com que a gente fizesse com que a mobilidade da Independência desse nova vida para Ananindeua, fez com que, e isso aí, diga-se de passagem, foi um trabalho meu como presidente da Assembleia, deixei 1 bilhão e 50 milhões para mobilidade dentro de Ananindeua. Quando presidente de 2012, eu deixei o dinheiro, 345 milhões para fazer na época, deixei empréstimo que nós fomos lá e buscamos, o governo do estado buscou, onde eu era o maior interessado na história. Por quê? Porque eu tinha acabado de ser eleito prefeito de Ananindeua. Então eu queria ver a Independência pronta, 155 milhões à época, 345 milhões à época para fazer a João Paulo, fizemos a João Paulo, ligamos a João Paulo lá em cima do viaduto, sim, no elevado, sim, e deixamos 544 milhões para fazer o BRT da BR-316, que é esse dinheiro que o Helder concluiu aí quando eu era presidente da Assembleia. E isso aí nós mantivemos. Fizemos a votação pela Assembleia, os deputados foram lá e votaram. Então nós fizemos um trabalho onde eu deixei a mobilidade amarrada dentro de Ananindeua. Na mesma época que eu fiz isso, eu queria um hospital para Ananindeua. O governador à época disse que não, que nós já tínhamos feito o metropolitano. Você sabe como o metropolitano existiu e existe em Ananindeua? Não. Tem ao menos a ideia disso? Não, nem um pouco. Pois então vou te contar essa história também, que acho que as pessoas têm que viver não só do presente, e hoje muita gente vive em cima das informações da internet e não liga um pouquinho para o passado. Um dia, eu, prefeito de Ananindeua, Martinho Carmona do meu lado, o senador, à época, o senador, que era o senador do governador, Luiz Otávio Campos, ao meu lado, e chega aí o ministro da Saúde, José Serra, veio com o doutor Almir Gabriel. E eles vieram, e quando eles estavam dentro de Ananindeua, primeiro vieram no Hospital das Clínicas. Do Hospital das Clínicas, falaram, nós vamos fazer uma visita no Evandro Chagas, lá em Ananindeua. Pioneiro, te prepara para receber agora lá na tua cidade o ministro da Saúde, doutor Almir falou para mim. Ele tinha assim um repente meio grande, tinha uma intimidade muito grande comigo. Aí eu falei, então eu estou correndo para lá para recebê-lo. E nós fomos para lá. Quando ele chegou lá, eu falei para o ministro Serra, eu preciso que o senhor me ajude a fazer um pronto-socorro dentro de Ananindeua. Aí ele olhou para mim e falou assim, pronto-socorro? Eu falei para ele, um pronto-socorro. Aí ele virou para mim e falou assim, eu posso pensar nisso. E continuou fazendo a visita no Evandro Chagas, eu falei mais 3 vezes com ele, ele não deu bola. Quando ele estava entrando no carro, ele voltou de lá e falou, prefeito, só para dizer para o senhor, eu vou sair do ministério para ser candidato a presidente da República. Estou saindo, vou ser candidato a presidente da República, mas eu quero deixar bem claro para o senhor que eu vou deixar o dinheiro. Quanto é o dinheiro? Eu falei, 18 milhões. Aí o Almir Gabriel complementou, 18 milhões e 800 mil. Aí ele falou, tem um terreno, já tem um terreno, tem tudo, que era o terreno da Acadepol, Academia da Polícia do Estado do Pará, que tinha cedido para o governo do Estado, e o governo cedeu para a gente fazer o pronto-socorro. Aí bacana. O Serra saiu, deixou o dinheiro em caixa, Pioneiro não foi candidato a governador, o Serra não ganhou a eleição, mas deixou o dinheiro em caixa, Almir Gabriel foi lá e nós fizemos, nós fomos lá e fizemos a pedra fundamental, com todo o documento, e ficou documentado. O Jatene ganhou a eleição, e quando o Jatene ganhou a eleição e assumiu em 2002,
2003 o Jatene assume. Quando ele assumiu em 2003, aí ele fala para mim, tem um dinheiro seu, 18 milhões e 800 mil aqui, eu queria transformar em 34, 38 milhões. Falei, como? Queria fazer um hospital regional dentro de Ananindeua, mas só você pode dizer se aceita ou não. Aí nós fomos para lá e começamos a assistir o que seria o Hospital Metropolitano. Eu falei para ele, está trocado, eu troco. Nesse tempo eu ainda prefeito de Ananindeua, eu troco o pronto-socorro pelo Hospital Metropolitano. Em 2005 nós inauguramos o Hospital Metropolitano. O Hospital Metropolitano foi feito para atender as pessoas com acidente, com facada, com tiro. Hoje ele é referência, né? Queimados. Nesse tipo de coisa. Mas sabe o que aconteceu hoje? 80%, 90% dos que estão lá é acidente de moto. Acidente de moto. E nessa época não tinha nem tanta moto. Verdade. Então foi uma coisa que o futuro veio, trouxe, assim como nós fizemos todo o bairro da Guanabara, nós fomos lá na frente e fizemos um hospital metropolitano. Então nós temos nossa mão firme e forte ali no que aconteceu ali. Essa é a história que o pioneiro está trazendo, que é real sobre a construção e a chegada do hospital regional, que é o hospital metropolitano que atende a nossa região e é referência. Agora, pioneiro, você gosta de comida boa e comida regional? Hein? Meu amigo, eu vi você fazendo aqui, logo na minha chegada aqui. É o seguinte, a Amazônia na Cuia, o nosso restaurante regional aqui em Belém, com 3 unidades, eles mandaram para nós na Cuia. Eu, na verdade, previamente falei com a sua equipe e disse, não, Agenor, pode pedir para ele, não se preocupa, pode pedir os salgadinhos aí para gente. Então, o que nós temos aqui? Eles mandaram aqui, como se fossem as entradas, alguns salgadinhos. Tem patinha de caranguejo. Estou vendo aqui. Tá vendo aqui? Tem patinha de caranguejo, tem charque, tem também pirarucu, para você se deliciar. E mandaram também, a gente até colocou nos copos aqui, sucos regionais, de cupuaçu e bacuri. Aí você escolhe e a gente vai petiscando aqui na nossa conversa. É verdade. Olha, mas uma coisa que eu achei, a primeira vez que eu tomei foi café na cuia. Café na cuia hoje. Você tomou. Bacana, a gente gostei. Que no começo servimos também um café na cuia. E por falar em cuia, é o seguinte, deixa eu dar esse recado para você. Tá vendo, né? Essas delícias é apenas um aperitivo para você que vai encontrar uma gama de sabores, delícias do Pará lá no Amazônia na Cuia. Tá vendo aqui esse QR Code? Pois é, você que me acompanha, presta atenção. Você pode fazer agora mesmo o teu delivery a qualquer momento no Amazônia na Cuia. E esse QR Code aqui, ele vai te dar o caminho para que você possa ganhar 10% de desconto no voucher do Agenor. E lá você vai aparecer, vai encontrar Agenor 10. São 10% de desconto para você na sua compra pelo delivery no Amazônia na Cuia. As delícias do Pará que eles entregam na tua casa e numa rapidez que você nem imagina, a qualquer dia da semana. Você sabe que o Amazônia na Cuia tem 3 endereços. O endereço da Domingos Barreiros, no bairro do Marizal. Você vai encontrar também o Amazônia na Cuia na Avenida Duque de Caxias e o mais recente Amazônia na Cuia também lá no Porto Futuro, lá no Porto, o Amazônia da Cuia no Porto Futuro, onde você também encontra todas essas delícias. E o que é legal, como a gente fala em regionalidade, nós tivemos a COP30, um grande feito trazido pela articulação política do governador Helder Barbalho à época, onde Belém foi transformada com infraestrutura e isso acabou trazendo muitos recursos para o Estado, principalmente para a capital, onde obras que poderiam só chegar daqui a 30 anos, o governo do estado conseguiu realizar e entregar 30 anos em apenas 2, 3 anos com as obras de infraestrutura. E quando a gente fala em obras de infraestrutura, quando o senhor fala que o ex-prefeito de Ananindeua foi, de fato, uma pessoa que o senhor foi dizendo o que ele seria e ele foi, onde há esse rompimento com o ex-prefeito de Ananindeua, onde pioneiro vê que talvez a sede de poder subiu a cabeça mais do que qualquer outra coisa? Não, para mim o rompimento ele está quando você não começa a honrar compromisso, quando você acha que é maior que o outro, quando você coloca Ananindeua no outro patamar. Não existe essa história de Ananindeua no outro patamar. Nós deixamos Ananindeua sanada, deixamos Ananindeua sem uma dívida, quando você pode ver um bocado de discurso do ex-prefeito, quando ele diz que Ananindeua pode hoje estar recebendo uma iluminação porque o pioneiro asfaltou. Aqui nós estamos podendo fazer uma drenagem, um asfalto porque o pioneiro drenou. Então, hoje, por exemplo, você tem o canal Maguariaçu, você tem o canal do Maguariaçu, você tem o canal do Rio das Toras, Igarapé das Toras, você tem lá no Tauari. Tudo isso é coisa que nós deixamos prontinho, com asfalto, algumas ruas, e deixamos todo o canal feito. Quando o Helder
Aí você falou no Helder, aí eu posso até voltar a falar de novo de prefeitura, mas o Helder foi um cara diferente. Helder, quando eu prefeito, lá em 2019 até 2020, mesmo com pandemia, nós fizemos convênio, nós fizemos os canais Maguariaçu. Helder, quando era ministro, eu prefeito, o Helder me respeitava como prefeito, sendo adversário dele. Sim. Mandou me chamar, sentamos, fizemos o Maguariaçu, onde deixamos para o prefeito atual, o ex-prefeito que saiu, só deixamos para ele só fazer o asfalto. Quem deu o asfalto foi o governo do estado, que fez o convênio. Comigo ainda, ele só chegou para executar. Ainda não executou o canal como deveria ter sido feito. Eu, Manuel Pioneiro, faria uma rua com 7 metros de largura. Ele fez com 5 metros, mal passa 2 carros ao lado do canal do Maguariaçu. O exemplo que eu fiz foi feito lá dentro do outro canal que nós fizemos lá, saindo do Jaderlândia, onde eu fiz um canal todo. E quando você fala em transformação de cidade, nós fizemos uma transformação real. Nós tínhamos, por exemplo, dentro do Jaderlândia, a área chamada Francisquinho, que até hoje as pessoas sabem onde é, a Rua São Raimundo e várias outras ruas, Nova República, onde tem a Rua Nova República. Essas áreas aí, Agenor, elas eram áreas que as casas ficavam inundadas numa época dessa, com essa chuva que estão dando hoje, onde a cidade não tem mais escoamento, onde não tem mais aqueles terrenos baldio, que a água chegava, encharcava e não entrava para as ruas. Se tivesse no dia de hoje, eu fiz uma galeria na Rua São Benedito, saindo da Feira da São Benedito, até chegar no canal. Você precisa de ver, são mais ou menos quase 1.000 metros que nós fizemos, onde passa um carro de baixo, galeria grande, para que pudéssemos fazer com que a Ananindeua pudesse ter justamente o que hoje é dito, que tem 20 anos que nós fomos prefeito. Eu vi isso agora na saída do prefeito. E só agora viu falar que a Ananindeua tem saneamento. Não entendi muito bem essa fala. Então hoje eu não venho aqui para acusar, mas venho para mostrar a realidade, uma cidade que eu fiz, uma cidade que eu transformei. Aí o cara chega de repente, em 5 anos, e transformou essa cidade, onde eu pergunto o que tem de novo lá. Tem um hospital novo lá? Não. Fecharam quantos hospitais? 3. Você entendeu? Onde as policlínicas que tem lá foram todas deixadas com o recurso que eu deixei para reforma, para construção, policlínica do Centro de Ananindeua, policlínica da cidade de Nova 8, tudo com projeto, tudo isso, só mudaram as cores, na verdade. Eu vi que você, quando prefeito, valorizava muito a educação, valorizava muito a saúde pública do município, e hoje o que a gente vê deixado pela gestão problemas e mais problemas com infraestrutura. Um tempo atrás, os vereadores, os servidores públicos da educação paralisaram seus serviços, seus trabalhos, exatamente porque não estavam sendo atendidos. Tinha uma demanda que seriam os reajustes que estavam já defasados ao longo dos anos. E também a infraestrutura das escolas. Quando a escola não é um prédio próprio da prefeitura, é um prédio alugado que está prestes a cair porque não há manutenção, porque não há o pagamento do aluguel. O que aconteceu com a Ananindeua nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, onde nada levava de lugar a nenhum e as infraestruturas e as reclamações da população só aumentam? Olha, eu como ex-prefeito, às vezes as pessoas me peitam na rua: Pioneiro, o que foi que você fez? Por que você deixou esse rapaz aí, essa coisa toda? Rapaz, eu fiz o meu papel. Fui prefeito, deixei um sucessor. Aí, se a pessoa hoje não cumpre com o seu papel, pelo menos no início conseguiu me convencer que faria. Fiz meu papel, eu fiz 26 novas escolas naquele município, onde 10 foram creche e 16 foram escolas normais. Por incrível que pareça, essas mesmas escolas, uma leva o nome da minha mãe, Maria Emília Antunes, construída por mim. Quando eu vejo um comunicado da prefeitura: convidamos para a inauguração da escola Maria Emília Antunes. Como convidamos para a inauguração? Inauguração não é quando se faz uma obra nova? E não é nesse caso? Não seria reinauguração, ou reforma, ou ampliação, alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas eu deixei a escola grande, deixei a escola completa, então não tinha porquê. Como a maioria de todas as obras tem lá,
Aí isso passou a entender ao Estado que estava se fazendo muita coisa nova. Inauguração é uma palavra diferenciada de reinauguração. Você entendeu? E no meu tempo não tinha muita mídia, não tinha internet. Hoje tem internet. O cara vai lá. No meu tempo tinha pior ainda. Se eu colocasse a minha foto e aparecesse na televisão, o Ministério Público nos cobrava porque eu estava fazendo uma propaganda daquilo. Hoje não. O sujeito está aqui, está inaugurando e está falando lá e fala e discursa e põe na internet, é coisa minha pessoal. Aí, como é pessoal, agora, Pioneiro, se o homem é público. Quando você era prefeito, você não tinha essas ferramentas, a não ser a propaganda visual na televisão ou mesmo no rádio. E paga, se não pagasse não aparecia. Não aparecia. Não. Hoje você tem as mídias digitais, mas só que o senhor, na época, eu lembro perfeitamente, o senhor andava na rua. Andava e ia conhecer ponto a ponto, pelo que o senhor está contando aqui, nome de rua, bairro, o que foi feito, o que não foi feito, o que fez, o que não fez, os locais. O senhor conhece Ananindeua de ponta a ponta por ter nascido, não, mas por ter começado a sua trajetória familiar e depois pública por lá. Eu te pergunto, nesse momento, hoje, não há nenhum diálogo com o ex-prefeito, não há conversa, houve um rompimento, e nesse rompimento ficaram mágoas ou apenas distanciamento natural? Não, para mim esse negócio de mágoa não existe em política. Para mim, adversário é adversário, ele para lá e eu para cá. Mas existe o adversário inimigo? Existe adversário inimigo, sim. Em política não é todo dia tapinha nas costas e para lá e para cá. Você tem que ter o que é teu, o que é teu, o que é dele e acabou. Então, política é política. Você tem um momento em que as coisas param e param mesmo. Se as coisas não estão fluindo como você pensa, como você imaginou, no que você quer no seu entorno. E o que eu quero? Sempre quis no meu entorno. Nunca quis nada para mim. Nunca negociei nada por mim nem para mim. Sempre negociei as coisas pelas pessoas. Sempre negociei pelo bem-estar da saúde, pelo bem-estar da educação, da infraestrutura, do saneamento básico. Sempre negociei assim. Então não tem porquê eu chegar num momento e falar assim, olha, vamos fazer tal coisa, isso aqui não deve ser assim, e o cara falar, não, é do jeito que eu quero. Então, se é do jeito que ele quer, que toque. Eu tive 20 anos da minha vida, onde eu tenho mais de 30 anos de vida pública. Um exemplo, aí eu chego e sugiro que a coisa deve acontecer de uma maneira, mas o cara pensa de outro. Por quê? Porque ele quer justamente atingir o voto. Eu quero atingir o voto, mas eu penso no futuro. Vamos fazer uma drenagem na rua tal. Para você fazer uma drenagem, você está pensando no futuro. Você tem que colocar uma drenagem, tudo tem que ser 0,80, tem que ser de 1 metro. Aí você vai lá e coloca o tubo de 50 só para meter o asfalto, ou então você passa o asfalto por cima e seja o que Deus quiser. Não, comigo é diferente. Vamos projetar a cidade para o futuro. É por isso que a Ananindeua hoje é uma cidade desenvolvida. A Ananindeua ela não precisa de mim para crescer. Ela não precisa de prefeito para crescer, ela já tem um crescimento natural. Ela precisa do prefeito para ajudar ela a se movimentar, para fazer com que a cidade possa ser respeitada, admirada e as crianças tenham boas salas de aula, as crianças tenham bons professores, que os professores sejam bem pagos, que os professores não façam greves, que os professores possam andar e caminhar e dizer que estão sendo recebidos e bem tratados não só pelo prefeito, mas pela comunidade de um modo geral, e o que nós temos visto ultimamente é os professores reclamando o tempo todo, e veja a diferença. Eles falam, inclusive, que em 2020 o salário que eles estavam recebendo atingia 20%, 25% do que eles tinham, e hoje a perda deles chegava a só dar 4% do defasado, né? Defasado. Pô, então, aí você tira. Isso aí é uma coisa incrível, né? Agora, Pioneiro, como olhar, então, a situação do ex-prefeito, onde muitos processos, questionamentos do Tribunal de Contas dos Municípios com relação às contas do município, dívidas que o município está argolado e ficou argolado, porque o prefeito já saiu, já renunciou e deixou um vice-prefeito que eu não conheço. Digo aqui que eu não conheço, não sei se a população conhece. E aí, além desses outros processos, vem a história do ex-prefeito de Ananindeua com relação à utilização de verba pública que seria destinada a compromissos do município, como pagamentos a fornecedores, e vem um questionamento do Ministério Público do Estado, vem as investigações com provas, com
né? As provas que comprovam transferências bancárias de fornecedores do município para a empresa que estava construindo aquela casa no litoral do Ceará. Sendo que, de acordo com o Ministério Público, a prefeitura fazia o pagamento num dia, como se fosse pela manhã, e à tarde, parte desse dinheiro estaria sendo transferido para a conta dessa construtora. Como é que o senhor lida com situações como essas que eu vejo no seu histórico, no seu passado? O senhor não deixou nada para trás por fazer, dinheiro faltando, obras paralisadas e outras situações que, infelizmente, a população sofre hoje. Não, no meu tempo eu procurei fazer a coisa bem... Eu fazia as coisas mais simples, mas tudo correta. Onde eu comprava e pagava. Onde eu iniciava e terminava. Onde eu tinha princípio e tinha fim. E hoje o que se vê a Ananindeua é as coisas que se iniciam, onde se faz muito a assinatura de convênio. Vamos assinar abertura de trabalho em rua tal, vamos fazer tal coisa. E aí vamos assinando, ordem de serviço, e aquilo não tem nem começo nem tem fim. Então aquilo virou uma mídia meio esquisita. É muito bom, porque você coloca lá, quando você está assinando, estamos aqui assinando, que a rua tal vai receber. Só que aí passam meses. Pronto, aí passa ano e você não recebe o benefício. Aí a obra não acontece. A obra não acontece. Aí, não, a Ananindeua está desenvolvendo. Aí vem esses problemas que você acabou de citar aí, onde envolve justiça, onde envolve Ministério Público, onde envolve transferência de dinheiro. É mérito que não cabe a mim, mas cabe a todos que estão vendo. Eu, por exemplo, Manuel Pioneiro, bato no peito e digo que eu nunca apareci no Fantástico. Com a pergunta, onde está o dinheiro? Não tinha aquele programa assim? Cadê o dinheiro que está aqui? Que estava aqui? É isso mesmo. Cadê o dinheiro que estava aqui? Que estava aqui. Comigo nunca aconteceu. Acontecia diferente. Todo horário do Fantástico, você ia ver uma propaganda minha durante a semana. Veja no Fantástico o que está acontecendo no seu bairro. Te lembra disso? Lembro. Era mais ou menos assim, nos intervalos, aí você era chamado, e no horário do Fantástico tinha aquela propaganda de 1 minuto da Prefeitura de Ananindeua, onde nós mostramos o que estava acontecendo no bairro, e infelizmente tudo que eu estou vendo em Ananindeua é estarrecedor, é uma coisa que dói no peito da gente, não é isso que eu queria nem para ele, nem para a família dele, nem para mim, nem para ninguém, nem para a família de ninguém. Posso dizer que é ruim, é complicado, tudo que eu estou vendo não era o que eu imaginava na minha vida nem na vida das pessoas de Ananindeua. E você vê que tudo parece que desandou, as coisas não têm limite, as coisas parece que um poço sem... É muito fácil falar nessa hora que é uma perseguição política? Não, eu vejo... Olha, presta atenção. Perseguição política é quando você está perseguindo uma pessoa. Agora, quando o Ministério Público, com vários promotores, procuradores, Tribunal de Justiça, envolvimento de juízes, envolvimento de... Meu amigo, isso não é brincadeira, eu nunca brinquei com isso. Olha bem, eu tive 18 anos de executivo, 16 como prefeito e mais 2 como presidente da Alepa. Eu nunca brinquei com os poderes, nunca brinquei nunca desrespeitei o executivo superior a mim, nunca desrespeitei o legislativo inferior, quem achar que é e não é, porque o vereador tem o limite seu de ser um grande defensor das suas ideias e defensor dos seus, não só dos seus ideais, mas dos seus munícipes, que é para isso que ele foi eleito, assim como você tem que respeitar o judiciário. E são 3 poderes que mandam. Como presidente da Assembleia, eu já fui um dos 3 poderes. Então, é o executivo, o legislativo e o judiciário. E você é um desses 3 poderes. Depois, de repente, você volta a ser prefeito. E você vai desrespeitar tudo isso. Isso eu não vejo assim. Eu vejo a situação muito caótica para o município de Ananindeua. Com tudo que eu estou vendo, isso me preocupa muito. É preocupante. A gente fica sem... Parece que falta, às vezes, até
você pisa, parece que não tem o fundo do poço, né? E aí também então isso me deixa meio preocupado, me deixa, eu sei lá, eu não sei nem te dizer, não digo revolta dentro de mim, mas me deixa muito triste com tudo que eu estou vendo. E acaba tendo uma tristeza. E quanto à perseguição, eu não vejo perseguição. Eu vejo assim, se você fez errado, você está errado. Se você fez certo, você está certo. Então, o Ministério Público está aí para julgar, o Ministério está aí para fiscalizar, foi assim na Assembleia, foi assim em várias prefeituras, está sendo assim dentro de Ananindeua, onde você tem procuradores, promotores, todos homens concursados, todos homens para dizer o que está certo, está errado, como você tem para te julgar também o Poder Judiciário. Mas aí vem um novo pioneiro da Coab, onde você percorre o Estado também, com um programa que é importante, um programa ali linkado ao Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal, o ministro Jader Filho, que agora é ex-ministro, porque também teve que se ausentar, porque vai concorrer à Câmara Federal. E aí o senhor na Coab, né? Cerca de onde nesses últimos anos, quantos programas foram colocados em prática dentro da nós Secretaria? Nós chegamos na Coab, nós passamos 15 meses lá. Esses 15 meses para a gente foi desafiador, porque nós chegamos e sentamos numa companhia de habitação e nós tínhamos o compromisso de honrar o governador e honrar a governadora, a Hanna, que eles sempre tiveram na sua casa um papel fundamental, onde eles achavam que nós tínhamos que dar moradia digna para as pessoas. E quando eu sentei lá, eu sentei justamente com aquele mesmo intuito deles, aquelas mesmas vontades deles. Mas quando eu volto aqui para a sua casa, aí eu sentei na companhia de habitação, na Coab, e nós começamos a fazer um trabalho voltado para que pudéssemos aliviar todos os sinistros que tivessem no Estado, que não tivessem sido cumprido. Fomos lá, as casas que pegaram fogo em 2023, 2024, fomos lá, organizamos. Que tivesse aquele cidadão que teve um AVC e sua documentação não adiantou, o protocolo está atrasado, ele precisa dar uma modificada na vida, aquelas pessoas que têm um filho especial. Então, foram várias coisas que nós sentamos ali e fomos buscar e fazer com que pudesse atender as demandas necessárias no Estado. Aí vem esse convite para estar à frente da companhia de habitação, um convite que veio do governador Helder. Lembrando que lá atrás os senhores foram adversários políticos e não inimigos políticos, adversários políticos em um outro momento, e de repente hoje o senhor está ao lado do governador Helder, hoje ex-governador, porque também almeja a sua vaga no Senado Federal, né, no Congresso, na próxima eleição. Como é que foi essa reaproximação, esse convite e esse convite aceito para fazer parte do mesmo grupo? Ali em 2018 eu te disse que nós ajudamos o Helder. Helder em 2019 me ajudou. Helder já governador, tudo que ele comprometeu com a Ananindeua, e não foi ajudou a mim, pioneiro, ajudou a cidade de Ananindeua. Nós tínhamos os canais para fazer, fizemos. Nós tínhamos ruas para asfaltar, ele honrou o compromisso. Todos os convênios que eu tinha assinado com o Estado, ele honrou, todos. Ele foi além, o Helder. Ele foi além. Ele me chamou e falou que queria fazer um hospital infantil em Ananindeua. E passou, acho que 1,5 milhão naquela época, e nós iniciamos o hospital infantil. E, diga-se de passagem, até hoje não acabou. Então, nós começamos um hospital infantil, e nesse trabalho que nós estávamos fazendo em Ananindeua, quando eu saí com toda aquela bronca de pandemia, que Deus abençoou, que quando eu saí já tinham inventado a vacina, aquela coisa toda, tinha aliviado, saí em 2020. Em 2021, meu sucessor, que me sucedeu, já tinha a vacina, já podia dar vacina, já sabia como curar as pessoas, então já foi amenizando muita dor. Mas o Helder, como governador e pioneiro, nós convivemos numa época muito ruim. Essa pandemia, onde você não sabia muito o que fazer. Era uma agonia na nossa vida. Todos os dias a gente falava que nós tínhamos foi criado aquele lockdown, né? Que nós tínhamos que fechar os comércios, parar as pessoas, e eu tinha problema pra caramba. Quando eu não tinha um problema com uma loja que queria abrir, eu tinha um problema com a borracharia, que o cara dizia que tinha que atender, que como é que o cara, serviços essenciais que poderiam como é que o cara ia morrer se não tivesse o carro para levar para o hospital, e como é que o
borracheiro ia viver se não tivesse o cara pagando? Entendeu? Nós vivemos um drama muito grande. Então, eu estou citando um exemplo aqui de borracharias, mas foram vários problemas que nós vivemos assim. Aquilo ali também me deu uma lição de vida muito grande, que primeiro alugar um hospital particular para que pudesse atender as pessoas com Covid fui eu. Nós alugamos o Hospital Camilo Salgado com 111 leitos. Enquanto Belém estava lutando para alugar o Hospital Dom Zico, Pioneiro já estava com o Hospital Camilo Salgado alugado. As pessoas iam adoecendo, nós já tínhamos. Nós já estávamos com 4 UPAs funcionando no atendimento às pessoas lá. Belém não tinha 4 UPAs também na mesma época que nós tinha. Porque verdade. O Helder deixou 2 UPAs construídas, a UPA da Cidade Nova e a UPA do Icuí. Eu fui lá e fiz mais 2 UPAs. Olha, diga de passagem, lá na Anideua diz que tem UPA, mas não tem uma que foi construída. Só pegaram as unidades básicas de saúde... E tentaram adaptar. Não sei nem se adaptou, só fez mudar o nome. Unidade Básica de Saúde se transformou, virou UPA. Sim. Então, são coisas que eu não. Ou eu construo e faço a obra e faço ela funcionar. Agora, pegar a Unidade Básica de Saúde e transformar, colocar o nome de UPA, é bem diferente. Agora, né? Pioneiro, na tua visão, na tua experiência como homem público ao longo desses mais de 30 anos aí, eu estou colocando, tem até mais do que isso, como é que você vê hoje o estado do Pará, visto que passa um governo do governador Helder Barbalho... Antes de falar do estado do Pará, vou concluir a pergunta que você me fez, quanto aos problemas de Ananindeua. Eu vejo com muita preocupação, a cidade está sendo vendida como feita nos últimos 5 anos por uma pessoa só. Ali não passou uma pessoa só. Ali vem de vários prefeitos, até os meus antecessores, bons ou ruins, mas cada um contribuiu com alguma coisa. E hoje eu vejo com muita preocupação o que o atual prefeito, o ex-prefeito que saiu, deixou para Ananindeua. Uma dívida de mais de 600 milhões, pode chegar a 700 milhões, onde isto é empréstimo que foi feito. Diga-se de passagem, quando o Pioneiro saiu, o Pioneiro não deixou R$1 de empréstimo para que meu sucessor assumisse dívida. Então, lá no mínimo tem 15 a 20 milhões de reais comprometidos só com pagamento de empréstimos. E outra coisa, esses empréstimos foram parar onde? Praticamente em 2 obras. Quantas obras saiu em 5 anos novas em Ananindeua? Eu só vejo e lembro das do governo do estado. Pronto. Eu vou te lembrar 2 do município. A praça, que foi feita por quase 50 milhões de reais, onde nós gastávamos 10, 12 milhões, e a orla, que eu conheço orla... quando que não leva de lugar para nada, de lugar para nenhum, é isso? Eu conheço orla quando você pega a beirada do rio, do mar, e vai fazer aquilo ali, mas se você sair aterrando... não vou criticar para não dizer, não, o Pioneiro está criticando, porque não fez, entendeu? Mas o que eu fiz em Ananindeua foram coisas que marcaram minha vida e a vida das pessoas. Eu fiz um arterial 18, eu fiz um ginásio de esporte, eu dei mobilidade urbana, eu criei e fiz a transformação 100% do Pará asfaltado, 100% da Cidade Nova asfaltada, 100% da Guanabara asfaltada, 100% de Júlia Cefé asfaltado. Fomos aí e asfaltamos quase toda a parte que nós tínhamos, que era nossa, dentro das Águas Lindas, deixamos pronta a área dos Correios, e fomos fazendo assim. Fomos dentro do Icuí, fizemos a interligação, onde fizemos o Icuí Laranjeira, onde fizemos várias ruas, onde demos escolas, fizemos escolas. Se você mexer comigo muito aqui, eu vou falar nome de escola por escola que eu construí. Mas vamos agora à tua pergunta. A pergunta sobre o governo Helder, né? O governo Helder de 7 anos e 3 meses, né, visto que o governador teve que renunciar porque a lei eleitoral o obriga, porque pretende disputar uma outra vaga para o Senado, uma das 2 vagas na eleição deste ano. Como é que o senhor vê essa gestão por todo o estado do Pará, 144 municípios, muita obra de infraestrutura e obras que você visualiza? Belém também ganhou muitas obras nos últimos anos devido à COP30, que foi um marco trazido na articulação do governador Helder Barbalho com a ONU e o governo federal. Olha, a COP30 ajudou muito Belém, mas o estado do Pará, a COP30 não ajudou o estado do Pará num todo, mas o Helder ajudou o estado do Pará. Helder teve nos 4 cantos. Helder teve 144 municípios. Eu acompanhei o Helder nesses últimos 15 meses
quando ele saiu dia 2, eu saí também junto com ele. Esses últimos 15 meses nós estivemos juntos, é uma loucura. Mas antes disso, eu andei com o Helder na reeleição dele, em 2022. Andamos juntos, inclusive. Andamos juntos. Você, nós andamos junto com o Helder. E o Helder esteve em todo canto. Helder esteve fazendo estrada vicinal, Helder esteve asfaltando, Helder chegou fazendo escola, Helder chegou fazendo creches, Helder chegou dando condição, hospitais regionais, uma coisa de louco que esse governador fez. Investimento principalmente em segurança pública. Em todos os sentidos, o Helder fez o estado do Pará crescer. Você nunca mais ouviu falar que o estado do Pará queria divisão. Nem oeste, nem sul do Pará, nada, acabou, parou com aquela história, porque a presença dele era marcante. Era difícil o dia que o Helder não viajasse, fosse algum município. Estava marcando, passava 2, 3 horas no município, 4 horas, mas estava lá, presente. E o que é mais importante, junto com ele tinha uma pessoa, andando com ele, era a vice-governadora Hanna. Hanna conhece esse estado e ajudou a fazer esse estado. Então hoje eu acredito muito que os dois, tanto o governador Helder, o que ele fez e o que a Hanna pode fazer, são coisas que o estado do Pará vai ter que bater palma por muitos e muitos anos. Eu, que estou na vida pública há muitos anos, nunca tinha visto um governador com essa energia toda. Viu o Almir mexer, fazer uma alça viária, umas transformações, mas também viu o Helder chegar e fazer todos os elevados que nós precisávamos ter dentro de Ananindeua foram construídos. Quanto tempo nós não tínhamos um elevado dentro de Ananindeua? Só tinha o do Coqueiro. Tu entendeu? Então isso aí já nos deu uma vida. Hoje você tem a Mário Covas. E aquilo que você falou sobre a mobilidade lá atrás. Tem a Mário Covas com a Três Corações, tem a Mário Covas com a Liberdade. Você vai lá na Anani, você vai lá na outra que liga a Independência, a BR. Você vai na outra que já liga lá na alça viária. Que é a Liberdade. Rapaz, isso aí é uma condição de vida, de mobilidade, de fazer com que as pessoas sejam respeitadas, só de você poder se locomover. Quando você sai disso, você vai para os hospitais construídos, que o Helder construiu. Você vai para os hospitais onde a Hanna participou em todos esses. Por exemplo, o Hospital da Mulher. Se você não foi, e olha que eu não sou mulher, mas quem vai lá, meu irmão, uma coisa é primeiro mundo, o hospital que pode atender. Pronto-socorro da Augusto Montenegro. Pronto-socorro da Augusto Montenegro. E agora, mais precisamente, o Hospital Anita Gerosa. O Helder foi lá, comprou a Anita Gerosa e fez funcionar o Anita Gerosa. Ou seja, um hospital que era tradicional, tradição para Ananindeua, foi fechado. Às vezes as pessoas não têm noção do que estão fazendo de mal para o seu munícipe, para o seu cidadão. Mas aquilo ali foi uma inconsequência muito grande quando se fecha um hospital. Não só aquele, como os outros. Pela falta de pagamento junto ao que deveria ser... Você tem lá o compromisso, você tem o dinheiro que vem justamente daquilo. Ele já vem ali, todo o tempo, o Ministério da Saúde está te repassando os recursos. Cadê o recurso? Pois é. Foi parar para onde? Para onde? É a pergunta que o Ministério Público faz até hoje. Para saber, obviamente, onde esses recursos foram parar. Agora, Pioneiro, para a gente já seguir para a reta final, que eu já tenho outro convidado aqui, só para que a gente possa... Mais de 30 anos como membro do PSDB, não posso dizer um dos fundadores, mas que esteve no PSDB em mais de 30 anos. Agora, no novo Pioneiro, novo formato, o senhor migra para o Republicanos e vem como pré-candidato a deputado federal, é isso? É verdade. Hoje nós estamos no Republicano, a convite do governador para que nós pudéssemos estar no Republicano, e nós estamos formando uma chapa como pré-candidato a deputado federal, onde, se Deus quiser, nós fazemos de tudo para que possamos honrar o partido como um dia honramos o PSDB, onde tivemos mandato, onde vamos ter mandato, mas, acima de tudo, tendo compromisso com o partido e o respeito por todos que fazem o partido. O partido, normalmente, ele não é feito só por um cidadão, não é só por mim, mas por todos que ali estão para representá-lo, não só como estadual, não só como federal, mas como vereadores, como presidente de partido. Então, o partido, para mim, ele é tudo, é o começo de onde você pode sair, ser eleito ou não, quando você tem um partido forte, um partido organizado, um partido respeitado, e tudo isso que eu estou te falando, o 10 é o Republicano, que é o partido
10. Eu fui convidado pelo Helder, primeiro para que nós fôssemos para o MDB, e depois, numa segunda conversa que nós tivemos, ele me fez o convite, se eu aceitava ir para o Republicano. Eu disse que aceitava, e estamos no Republicano hoje a convite do Helder e a convite também do presidente nacional do Republicano, que é o Marco Pereira, assim como é o Evandro Garla, aqui do estado do Pará. Só tenho a agradecer a receptividade no partido e dizer que nós vamos estar juntos, trabalhando e lutando para que possamos fazer 2, 3 deputados estaduais, 2, 3 deputados federais e fazer o movimento necessário que o partido precisa. Pioneiro, fazer um bate-bola rápido com você e pergunta com uma resposta bem curta. Um arrependimento político? Não tem. Ananindeua em uma palavra. Amor. Um político que o senhor admira, mesmo sendo da oposição, tem ainda? Hoje eu admiro o Helder. Com todo respeito, admiro muito o Helder. Por quê? Porque é um cara que nos uniu, é um cara que procurou a união de todos, não fez diferença entre esquerda, direita, parceiros ou não parceiros. Ele convidou a todos para que pudessem fazer o estado do Pará ser um partido unido, ou melhor, ser um estado unido. E essa união que ele nos trouxe, nos fez estarmos unidos, é que fez com que ele pudesse ter essa votação de 71%, ter sido o governador mais votado do Pará, mais votado do Brasil, e vai fazer com que ele seja um senador mais votado também, um dos mais votados, se não for o mais votado do Brasil também. Eu acredito piamente nisso, porque Helder conseguiu unir, Helder conseguiu fazer com que as pessoas pudessem olhar para ele e olhar nele o representante que precisa no Estado. Helder, é tudo isso que eu estou te falando. O maior sonho que ainda não realizou para o Estado do Pará? Só ver as pessoas felizes e fazer com que as pessoas não morem mais em casinhas de madeira dentro da maior cidade da metrópole da Amazônia, que é Belém. Isso aí, quando eu não ver mais uma casinha de madeira, está realizado meu sonho. E nós andamos pertinho. E a Hanna vai conseguir fazer isso acontecer. Pioneiro, quero te agradecer mais uma vez, agradecer a sua equipe por ter vindo aqui, a gente estendeu um pouco essa conversa, não sei nem quanto tempo tem, mas foi importante porque é uma conversa onde a gente revela a tua história, o teu amor, o teu carinho pela vida pública, pelas pessoas, e o que você ainda, mesmo ainda já com seus cabelos brancos, mas ainda com a mesma vitalidade, a mesma força, o mesmo pensamento em continuar contribuindo com o crescimento do Estado do Pará. Por isso que eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. Eu quero, nesse momento, agradecer também a Hanna pela oportunidade de podermos ter trabalhado junto, termos andado junto. Vejo na Hanna uma governadora, vejo na Hanna uma mãe de família, uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa. Vejo na Hanna uma mãe de família, uma mãe, uma esposa, uma filha, mas, acima de tudo, uma mulher comprometida com o Estado do Pará, uma mulher comprometida com tudo que o Helder começou e iniciou nesse Estado, comprometida também com a união, de nos unir, de nos chamar, de fazer com que as pessoas entendam que o Estado do Pará, cada vez unido, é mais forte. Ela não só está fazendo isso como viu o Helder fazer, como ela tem a possibilidade de construir cada vez mais um Estado maior, que dela possa ser a nossa governadora, mas, acima de tudo, aquela pessoa comprometida com o bem-estar da sociedade. Pioneiro, muito obrigado. Boa sorte a você nessa nova trajetória. Eu sei que vai ter muita sola de sapato para gastar ao longo dos próximos meses por todo o estado do Pará. Obrigado, e agora vamos experimentar? Vamos experimentar. Pode ficar à vontade. Muito obrigado. E eu agradeço a você que nos acompanhou até este momento. Obrigado. Olha, curta, dá o like, se inscreva no nosso canal. Essa conversa está disponível para vocês, assim como nos recortes das nossas redes sociais, tanto no TikTok como também no Instagram. Agradecemos aí no oferecimento da nossa Ultra OH, a maior empresa de comunicação visual, comunicação digital aqui da nossa região. Então, se você está querendo aparecer mais, quer que milhares de pessoas te vejam a cada segundo pelas ruas da cidade, nos melhores pontos, então fale com a equipe da Ultra OH através desse contato ou mesmo esse QR Code que aparece para vocês.
Também um oferecimento do Amazônia na Cuia, que mandou para nós experimentarmos de presente aqui para o nosso convidado Manuel Peneiro. Esses salgados tem unha de caranguejo, tem camarão, tem também aqui, fica à vontade, meu amigo Pioneiro, e é na Cuia mesmo. Tá querendo 10% de desconto? Então aproveita esse QR Code aí e vai lá, porque aqui com a Agenor você tem 10% utilizando esse nosso voucher aí, viu? Agenor 10, aproveita a oportunidade. Muito obrigado. Diretamente dos estúdios da Treehouse, esse foi mais um episódio do Aqui Pode, cheio de histórias para contar. Até lá!